Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula com conteúdo de metodologia científica, tá? Então, eu peço a vocês que não fiquem apreensivos, porque infelizmente essa disciplina ela não vai possuir muitas imagens, tá? Ela é uma disciplina que trata muito, é, ela trata mais de texto. Então assim, como hoje eu vou mostrar para vocês um texto aqui do livro e vou falando em cima dele, tá bom? Deixa eu só colocar aqui, quero ver se eu consigo destacar, tá? Fazer destaque de texto. Então, pessoal, essa disciplina, ela basicamente, basicamente as pessoas tratam ela como uma disciplina de formatação de texto, de normas de ABNT, e não, tá? Ela não é isso. O nome da disciplina chama Metodologia Científica. Ela ensina como fazer ciência, tá? O passo a passo para se fazer fazer a ciência no seu curso de graduação, tá bom? Tem pessoas que só vão se deparar com isso no final, no TCC. Outras pessoas já fazem resumos científicos desde o início da graduação, né, para apresentar nesses simpósios, nesses encontros. Eu aconselho que vocês já vão tratando disso. Quem está no começo da graduação já corra atrás, quem está mais no final já deveria estar correndo atrás, se não está. Portanto, é interessante que vocês façam essa busca, que vocês vão atrás. Um conselho que eu dou para vocês, tá? Portanto, você está no início da sua graduação e não sei como fazer. Busquem professores do curso de vocês, os coordenadores que são bem acessíveis, tá? Eu mesmo, tá? O que eu estiver ao alcance, eu estarei aqui para aconselhá-los. Professor, temos interesse em fazer um resumo científico, vamos juntos procurar, né? Tenho interesse em saber como que eu me inscrevo naquele congresso, né? Porque a ciência ela começa assim, ela começa você vendo, né, você se espelhando em outros pesquisadores, em outros, não só professores, porque geralmente quem está na academia é professor barra pesquisador, que é o que eu sou, por exemplo, né? Faço pesquisa desde a minha graduação, 2003. Então a gente já está bem ambientado com relação a isso, né? Então a gente tem essa experiência para passar para vocês. Portanto, se houver necessidade de algum auxílio, estou aqui, tá bom? Vou reforçar isso no nosso próximo encontro, né? Que a gente tiver, não é presencial, mas é uma videoconferência ao vivo, né? Que não essas aulas gravadas. Portanto, é interessante, tá? Vocês irem passo a passo engatinhando para chegar lá no final, quando você chegar naquele clímax que é o TCC, você não se assustar tanto quando você chegar nesse momento. Portanto, trabalhos que são passados para vocês, tá bom? Saber estruturar um trabalho. Tem cursos aí que tem o chamado TIC, né? TIC 1 e TIC 2, que chama Trabalho de Iniciação Científica, que são prévias do TCC, né? Você aprende
a fazer um artigo, tá bom? Aqui nós vamos esmiuçar um artigo científico, cada parte dele, para que serve a introdução, para que serve a metodologia, os materiais e métodos, a discussão. Então quando vocês ouvirem falar esses nomes, né, congresso, resumo, artigo, vocês já vão lembrar dessa disciplina, né? Que não é só abençoada da formatação da BNT. A BNT, a formatação, ela é um simples detalhe, tá? Que nós tratamos aqui também. Mas o principal é o quê? É a pesquisa. Por isso eu trago para vocês essa pergunta, que inclusive está na nossa N1, na avaliação, na atividade da N1, que é a pesquisa. O simples fato de você falar assim, a pesquisa responde a um conjunto de ações, tá, isso aqui é o que o texto traz, né? Mas assim, com as minhas palavras, o que é pesquisa? Né? O que move? Né? Para você iniciar uma pesquisa, você tem que haver uma pergunta, né? Primeiro, uma observação, obviamente, você vai observar um fenômeno, né? Alguma coisa, algo, e vai pesquisar, né? Seja o dentista, o biomédico, o ADS, né? O desenvolvedor de sistemas, o contador, o fisioterapeuta, tá bom? Eu sei que são 5 cursos, uma hora sempre eu vou esquecer de um, tá? Então, vocês vão ter essa visualização, né? Tragam para o seu curso essa pergunta, tá? Esse exemplo que eu estou dando. Você que é dentista vai falar assim, eu vejo um dente cariado, sei lá, com cárie, me desculpe o termo, não sei se usa esse termo técnico, né? Com uma cárie assim assado, eu estou observando, né? O ADS vê situações agora me fugiu o nome, mas na parte que vocês desenvolvem o sistema, sei lá, alguma característica aí de um computador e tal, e você vai perguntar por que esse programa está funcionando desse jeito, não está funcionando desse. Isso é a observação. É o que o contador vê. Estou olhando aqui numa empresa, né? Está tendo uma alteração aqui no mês de junho. O que está acontecendo no mês de junho, agosto? O que ocorre no mês de agosto? Vou buscar lá fora a resposta para essa pergunta para melhorar a situação. O que eu quero que vocês entendam é que existe uma grande diferença entre um trabalho técnico e um trabalho científico, né? Vocês já ouviram esse termo técnico e científico? Né? Técnico é uma coisa, científico é outra. O técnico ele vai lá e olha, faz e replica tudo aquilo. Técnicas, ele segue técnicas. A gente usa técnicas na ciência, mas a grande diferença da ciência para o técnico é que o cientista ele se pergunta, tá? Ele quer buscar a resposta para aquilo. O técnico não, ele vai de manhã, tarde, à noite, faz aquele passo a passo. Isso que eu não quero de vocês, embora em alguns momentos vocês vão ser técnicos, né? Mas no curso de vocês tem em muitos aí tem o bacharel, como na biomedicina, né? Não tem enfermagem aqui, mas enfermagem é bacharel, nutrição é bacharel. E o bacharel ele não é técnico, ele tem esse diferencial, tá bom? Porque o bacharel faz o serviço do técnico, faz. Mas o técnico não faz o trabalho do bacharel. Eu tinha uma colega, vou dar um exemplo na minha época de mestrado, que ela era uma técnica excelente, excepcional, trabalhava com morcegos. A gente coleta morcego com uma rede que ela é quase invisível, chama rede de neblina, que serve para a coleta de aves e morcegos.
ela tinha uma habilidade com aqueles animais, ela retirava eles da rede, ela colocava num saquinho, ela tinha toda uma destreza para medir, identificar e tudo mais. Mas era um trabalho meramente técnico. Se eu pegasse o João, né, um auxiliar que eu tive, e colocasse, treinasse o João para fazer esse trabalho, ele faria perfeitamente, tanto que ele se destacava como auxiliar. Mas ela tinha essa habilidade, ela fazia isso muito bem, mas não sabia fazer a ciência, tá? É de certa forma uma crítica? Né? Não estou citando nomes, não estou comprometendo a pessoa, ninguém, tá? Mas é uma pessoa que visivelmente tinha seu mestrado sendo arrastado porque ela era técnica e não cientista. Óbvio, se ela se esforçasse, ela poderia se tornar uma excelente cientista, mas ela acabava ficando na parte técnica, tá bom? E o que eu quero de vocês, eu quero que vocês tenham uma veia científica aqui, tá? Óbvio, muitos vão trabalhar, né, no escritório, no consultório, né? Outros podem trabalhar no campo e tal, mas levem com você. Eu quero despertar a ciência em vocês. A ciência ela é maravilhosa. Então a definição, né? Aqui uma definição bem clara do que é a pesquisa seria: pesquisa corresponde a um conjunto de ações que deve seguir uma série de procedimentos previamente definidos através de um método baseado na racionalidade. Então, a ciência ela tem que ser racional, né? A pesquisa ela deve ser racional. A pesquisa está muito diferente da religião, tá bom? Porque eu pergunto por que o céu é azul. Ele é azul porque Deus quis. Não, isso já não é ciência, isso é religião. Por que o céu é azul? Eu vou buscar uma explicação porque o céu é azul, né? Porque o cachorro quando está calor ele fica ofegante. Porque sei lá, fica ofegante porque, sei lá, a língua dele quer ficar para fora, ele precisa babar. Mas por quê? Tem que ter uma explicação para isso. É isso que a ciência busca, isso que a pesquisa busca, tá bom? Então, a gente vai seguir uma série de procedimentos previamente definidos, né? Você não pode simplesmente chegar lá e fazer do jeito que você quer, não. Senão vira uma salada de frutas, né? Então, quando você vai fazer um método científico, né, você vai replicar, várias pessoas já fizeram antes. Você pode fazer adaptações àquele método, mas você não pode fugir muito disso. É por isso que existe a chamada metodologia científica. Ela tem um motivo para existir, tá? Ela não basicamente caiu de paraquedas lá, essa disciplina chata. Não, ela tem um motivo, tá? Então ela tem que ser racional, tá? E a gente tem que encontrar resultados e resposta de problema previamente apresentado. Vou citar um exemplo, né? Eu trabalho com anfíbios. Vou dar um exemplo da minha área, mas pode estudar de outra área, né? Mas vou dar. Quando eu fui desenvolver a minha tese de doutorado, a primeira coisa que eu vi foi um problema. Eu tinha um rio. Isso serve para qualquer animal. Esse teste. Eu tenho um rio passando, né? O rio divide entre duas massas de terra, né? Das duas margens. E o meu problema era esse. Eu tinha uma pergunta.
né? Eu observei e falei, essa perereca, eu trabalho com pererecas, né? Um grupo, né, que chama uma família Rilide, que são pererecas. Essa perereca, ela consegue atravessar esse rio? E aí eu fui buscar uma forma de responder isso aí, entendeu? É uma pergunta simples? É, mas ela gerou uma tese. Lógico, teve outras perguntas na minha tese, mas isso é uma parte de um capítulo de uma espécie. Essa perereca, ela é grande, isso ajuda ela a atravessar. Ela tem, diferente das rãs, umas nadadeiras, ou a rã tem aquela que ela consegue nadar. É a mesma coisa um biomédico vai fazer uma pesquisa. Por exemplo, eu trabalho no laboratório e eu vejo que pessoas que trabalhadores de obra, trabalhadores da construção civil, apresentam anemia. Por quê? O que acontece? Estou dando um exemplo, tá, gente? Não estou querendo dizer que isso acontece, mas estou dando uma suposição. Eu fico olhando, nossa, eu vejo as fichas, vejo, esse fulano, esse cara, apresentou anemia, me levanta uma pergunta, por quê? Entendeu? Isso é ciência quando você se pergunta. E nunca na ciência todas as respostas serão encontradas. Quando você responde uma pergunta, você acaba criando mais 5. Mas isso é fazer ciência. A ciência não é você responder todas as perguntas, é você responder perguntas. Se você criou mais 5 depois que respondeu aquela uma, acontece muito. Deixa eu só ver o nosso tempo, como que tá aqui. 17 minutos. Tá. Deixa eu puxar aqui. Então Gil ressaltou em 2002 que ela vai se desenvolver, a pesquisa, né, vai se desenvolver ao longo de um processo que envolve inúmeras fases. Deixa eu até mudar aqui. Não, inúmeras fases. Tá numa cor diferente aqui, pera aí. Verdinho aqui. Desde a adequada formulação do problema até a satisfatória apresentação dos resultados, entendeu? Então, o início de uma pesquisa começa com a observação e a criação do problema. Isso é o início, tá? Deixa eu ver se vocês enxergam a minha mão aqui. Isso é o início, tá? Com a mão falando aqui, deixa eu ver a altura que vocês enxergam. Fica muito para baixo. Até os resultados. Depois que você tem os resultados, você terminou a sua pesquisa? Não. Tá? Você ainda tem que discutir, que nós vamos ver todo esse passo. Então, não se desesperem, tá? Porque esse material ele está lá ele está lá no mentor, né? Eu anexei esse documento para vocês, tá? É um livrinho muito bom de metodologia científica, eu vou usar ele, vou usá-lo, tá? Então ela vai ter o passo a passo, são inúmeras fases, tá bom? Aqui eu estava falando, por exemplo, do biomédico. Aí o biomédico observou, construção civil apresenta anemia, uma anemia. Aí, por quê? Se eu não fizesse esse porquê, eu só registrasse, pegasse minha canetinha lá, João Maria José apresenta anemia, eles trabalham. O pessoal lá da indústria têxtil, apresenta 2 de 100, tudo bem, e deixo lá, eu vou ser meramente técnico,
Agora, quando eu me pergunto por que e tento buscar uma explicação, aí sim eu estou fazendo uma pesquisa. Eu estou fazendo uma pesquisa, não. Eu estou iniciando a ciência na minha cabeça. Eu posso aplicar uma pesquisa aqui. Posso? Não posso? Respondo aí na cabeça de vocês. E aí o autor segue que não é por acaso que ele aponta a existência de duas razões para que a pesquisa seja realizada. Então são duas razões, as de ordem intelectual e as de ordem prática. Tá? São duas razões para a pesquisa ser realizada. Tá bom? De ordem intelectual e de ordem prática. Bem, duas razões. Então, o que ele diz aqui? Que segundo ele, as primeiras decorrem do desejo de conhecer pela própria satisfação em conhecer, tá? Enquanto que as últimas decorrem do desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente e eficaz. Qual que é mais louvável aqui? Qual que vocês acham? A primeira ou a segunda? Eu não sei. Eu poderia dizer que é a primeira, porque eu poderia dizer que é a segunda. Existe uma que é louvável e outra que não? Não sei. O que vocês dizem? Vamos lá, são duas ordens, né? A intelectual, tá? Existe muito isso no meio acadêmico. Eu quero conhecer porque eu quero conhecer, né? Geralmente quando a gente vai escrever um projeto de pesquisa, a gente não usa essa como justificativa. Outro termo que a gente vai ensinar para vocês. Preciso justificar por que eu estou fazendo esse trabalho, né? E a justificativa, ela não tem citação. Eu não uso as palavras de ninguém, né? Na verdade, eu preciso tirar da minha cabeça a justificativa. E aí as primeiras decorrem do desejo de conhecer pela própria satisfação de conhecer. Então eu, por exemplo, quero saber por que a madeira do pau-brasil é vermelha. Por que você quer saber? Não, porque eu quero saber, eu tenho curiosidade. Não precisa justificar. Mas na hora que você vai buscar um dinheirinho do governo ou de qualquer empresa aí que vai pagar sua pesquisa, você vai falar: eu preciso saber por que essa madeira é vermelha, porque sabendo que ela é vermelha, né, o motivo por ela ser vermelha, eu vou poder aplicar em alguma coisa, eu vou descobrir a questão da praga de alguma coisa, enfim. Isso daí é você dar uma aplicação para a sua pesquisa. Então, que é o segundo caso aqui, as últimas decorrem do desejo de conhecer com vista a fazer algo mais eficiente e eficaz. Entendeu? Sei lá, estou trabalhando com ADS, e aí eu estou desenvolvendo um sistema, e esse sistema está acontecendo alguma alteração lá que está afetando, né? Aí eu quero descobrir, mas eu não quero descobrir só por descobrir, eu quero descobrir porque eu vou resolver esse problema. É bem mais prático, né, no ADS você, porque a pessoa, quando estiver trabalhando, usando o meu sistema, né, é coisa que alguns desses que fazem esses aplicativos, esses programas de aula online não pensaram muitos, né? Por exemplo, sei lá, eu quero fazer com que o aluno não fale, quer dizer, eu quero desligar o microfone dos alunos enquanto eu estou falando, né? Automaticamente, sei lá, inventa. O professor começou a falar, todos os microfones se desligam. Eu vi o problema, criei um algoritmo, não sei como vocês fazem isso, e aí quando eu estou, o professor está falando, olha que maravilha,
Porque assim, a maioria dos programas de aula, o próprio aluno tem que desligar o seu microfone. E tem alguns, né, não ocorre, né, obviamente, na graduação, né, mas no ensino médio ocorre. Um falatório, né, o professor dando aula e aquela molecada falando. Apesar que em vista da sala de aula, se fala bem menos na aula online. E aí você tem que pedir pro pessoal desligue o microfone e tal. E quando tem um programa da Seduc, que é o Teams, que ele é pago, o professor vai lá e ele desliga. Mas o professor tem que ir lá e desligar. Outra coisa. Outra coisa que eu me lembrei agora. Por exemplo, fica mais pesado o programa quando tem muita gente com a câmera ligada. Temos um problema. Vou fazer uma pesquisa, né? Eu tenho essa pergunta. Por que fica mais pesado? Posso responder fácil? Posso. É algo mais difícil? Vou buscar a solução, vou buscar a resposta, na verdade, para trazer uma solução, que é o segundo caso aqui. Então, vocês estão entendendo? É algo de ordem prático, né? Então, vai fazer algo de maneira mais eficiente. Então, vamos finalizando aqui. Então, evidentemente, uma razão não anula a outra, como o professor de vocês já falou. Uma não anula a outra. Eu posso muito bem fazer uma e a outra ter o mesmo louvor, né? a mesma força, a mesma importância, né? De modo que uma pesquisa sobre problemas práticos poderá ocasionar a descoberta de princípios científicos. Por outro lado, uma pesquisa teórica poderá fornecer conhecimentos passíveis de aplicação prática. Olha que legal essa frase, né? Então isso é algo que é interessante para a gente finalizar nossa aula aqui. Então uma ajuda a outra, né? Então, de modo que uma pesquisa sobre problemas práticos poderá ocasionar uma descoberta de princípios científicos. E por outro lado, uma pesquisa teórica poderá fornecer conhecimentos passíveis de aplicação. Então uma ajuda a outra. Então o prático pode levar a uma descoberta de princípio científico e uma pesquisa teórica poderá fornecer conhecimentos na prática. Uma não é menos importante que a outra. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. A resposta da Enil está nessa página aqui, tá? Vocês podem voltar lá o que é pesquisa, né? Voltar lá e procurar, né? Podem pegar aqui na aula mesmo, ou então vir buscar, recorrer ao texto, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigado e boa semana.